O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os pecadores, com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, de mim o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre André, Padre Tiago Augusto, vocês seminaristas da comunidade São João Paulo II, vocês que aqui vêm ao Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. A riqueza da liturgia ela é sempre inesgotável. E nós que podemos ter a oportunidade de mergulhar na força daquilo que nós celebramos, temos a oportunidade sempre de nos alimentar com a água que é fresca, límpida e que nos sustenta. Permitam-me não ignorar, mas focar a nossa atenção no Evangelho. Porque dar graças ao Senhor, que é bom, porque eterna é sua misericórdia, parte do princípio de nós termos a capacidade, ou pelo menos colocarmos-nos numa dinâmica que é apresentada aqui no trecho do capítulo 9 de Mateus, versículos 9 a 13. Mateus, narrando o seu chamamento, que imediatamente, por fé, se levanta e coloca ao seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, tem um nome muito significativo e muito instigante, que significa presente de Deus ou dom de Deus. E eu me recordo que logo quando chegou à Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Valmor foi ao propedêutico. E ele disse que um dos grandes desafios que nós temos como cristãos, não como padres, mas como cristãos, é de reconhecer que cada um de nós é um dom, que cada um de nós é um presente. E esse presente ele precisa ser desembrulhado ao longo da vida. E para tal, é necessário um esforço para que realmente tal presente seja usufruído, ou signifique tudo o que ele realmente pode significar, tudo que ele pode simbolizar. E no seguimento a Jesus Cristo, nós somos levados a compreender o trecho de hoje, especialmente do versículo 12 e 13, de modo equivocado. Porque logo sendo instigado, como é que esse homem come com pecadores, como esse homem come com publicanos, como ele se envolve com esse tipo de gente? Como se, na verdade, nós pudéssemos simplesmente escolher com quem a gente vai conviver para anunciar o Evangelho. E, na verdade, nós temos que anunciar o Evangelho a todas as pessoas. No entanto, que é o modo com que conclui o Evangelho de Marcos, no ir de vocês, anunciem o Evangelho. E ele não disse lugar,
Ele não disse época, mas ele disse que é no ir, no seguir a Ele, no dia a dia, pouco a pouco, anunciar o Evangelho. Eles dizem, como ele se envolve com esse tipo de gente? E a resposta dele é aí um paradoxo. Não, nem um paradoxo, ela é mal compreendida. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendem, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar justos, mas os pecadores. E a incompreensão é de que, ora, se ele veio chamar os pecadores, então, obviamente, eu posso viver a minha vida como eu quiser. Porque, afinal de contas, Deus é misericórdia. E a misericórdia ela é compreendida de modo inadequado, que é como que deixar a pessoa viver daquele jeito sempre como viveu, independente se ela vai se arrebentar lá na frente, não tem problema. A misericórdia seria de passar a mão na cabeça e deixa como está. E, na verdade, misericórdia é muito mais do que isso. Isso, na verdade, é covardia. Porque quando se quer o bem de alguém, quando se realmente quer o bem de alguém, ajuda-o a deixar uma condição onde ele se torna nanico, onde ele vive menos, onde a sua grandeza como ser humano é minimizada ou pouco explorada, e ajudá-lo a crescer. Isso é misericórdia. Na verdade, o contrário da falta de misericórdia é justamente deixar com que o outro fique como ele está. E ele então, se ele se arrebentar na vida, poderemos inclusive dizer, a escolha foi dele. Na verdade, Jesus, usando o paralelo do médico que vem para o doente, ele abre um caminho de compreendermos exatamente o que significa misericórdia e o que significa seguir a Jesus Cristo para descobrir e viver o dom que cada um de nós tem e que cada um de nós é. Explico. Infelizmente, nós vamos ao médico quando nós temos alguma queixa de saúde. Quando alguma coisa já está errada, e deveria ser o contrário, irmos ao médico para manter o nosso corpo e a nossa saúde sem nenhuma necessidade de intervenção. O médico, quando ele atua na vida de uma pessoa, é para que ele recobre a saúde, para que ele volte àquele estado de inteireza que ele deveria ter. Assim, então, os que têm saúde realmente não precisam de médico, a não ser para cuidar dela. Hoje é uma compreensão que nós temos, naquele tempo não. Mas a partir do momento em que ele é curado, ele voltará a fazer alguma coisa que permita com que a sua saúde seja novamente fragilizada? Se o médico, ao contrário, diz, evite o açúcar. Se o médico diz, evite a gordura. Aí então, a partir do momento que eu estou bem, esbaldarei-me naquilo que me foi proibido, e se lá à frente eu tiver algum problema, eu culparei a quem? Na verdade, essa imagem, ela pode significar muito para cada um de nós como seguidores a Jesus Cristo. Jesus tem a liberdade de chamar quem Ele quiser, como Ele quiser, aonde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Não sou eu, não somos nós que vamos fazer isso. Dizer quem vai ou não vai, mas o ponto central é, a partir do momento que eu assumo seguir a Jesus Cristo, eu devo ter a compreensão de que a minha vida tomou um novo rumo, a minha vida tem uma nova perspectiva, eu sou chamado a ter um novo horizonte. E nesse horizonte, em alguns casos, eu terei sim que amadurecer, crescer na minha vida, crescer em muitos pontos. E saber que a misericórdia dele está no fato de acreditar que eu posso ser sempre alguém melhor. Está na perspectiva de que eu posso ser um homem melhor. Eu posso ser mais para a vida das pessoas. E aí a imagem do presente ou do dom se torna evidente. Porque cada um de nós é sim um presente. Cada um de nós é um dom. Cada um de nós tem um valor significativo e nas habilidades que cada um tem, tantas coisas podem acontecer,
tantas coisas podem ser promovidas para o bem dos outros. E na dinâmica de seguir o Evangelho, ajudar outros a encontrarem um pouso, uma segurança que não está em nós, mas naquele que, no passar da nossa história, na minha, na sua, que está aqui, na sua, que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube, ali, Ele nos chama a estar com Ele. E estando com Ele, aprender dele como fazer a vida ser tudo que ela pode ser. Isso é misericórdia. Daí a pergunta que brota é: por que nós fomos levados durante tanto tempo equivocadamente a achar que misericórdia é deixar? Fique como está. Como você está bem, fique bem. Isso é um equívoco terrível. Isso é extrema maldade. Peçamos a nosso Senhor que nos ajude a, primeiro, reconhecer que Ele olha para cada um de nós e nos chama: segue-me. E segui-lo é mais do que andar atrás dele, porque muitos andaram atrás e muitos ainda andam. Seguir significa que a palavra dele oriente meus passos, minhas escolhas. Que com quem eu encontrar, eu possa ajudá-los a se encontrar com esse amor que um dia me chamou. De tal maneira que todos possam sinceramente querer cada dia construir um Wagner, um Luiz, um Antônio, condizente com a imagem de filho de Deus a que fomos chamados e que podemos ter. Segui-lo significa tomar para si a missão que Ele colocou em nossas mãos. Indo por todo lugar, ajudem os outros a encontrarem com o meu amor. De tal maneira que, com quem quer que nós nos encontremos, quem quer, qualquer um, que nós tenhamos a coragem de simplesmente deixar com que Ele, através de nós, alcance essa pessoa. Tem uma cena muito bonita que uma pessoa partilhou comigo uma vez. Essa pessoa estava no início do seu ministério e ela então, numa região bem fragilizada, com muitas dificuldades, se encontrou com uma dependente de crack. Com a imagem de um ser humano completamente esvaída. Uma pessoa que, no máximo, com 30 anos, apresentava 60. Pegou, pediu a bênção, essa pessoa parou para escutá-la. E aí, então, essa pessoa começou a falar da sua vida em breves momentos para esse conhecido. E ela disse só uma coisa: não estávamos em tempo de pandemia. E só um detalhe, não sei se vocês já viram, quem não teve a oportunidade de ver ou de encontrar, não vai entender o que é isso. Uma pessoa em crise de abstinência de crack, ou qualquer outra substância, mas especialmente crack e cocaína, ela, visivelmente, ela é bem debilitada, mas também, me perdoem falar isso, não é com nenhum preconceito, mas é realidade, o odor. O cheiro que a pessoa tem, está carregando, por falta de um banho. Ela disse uma única coisa: faz muito tempo que ninguém me dá um abraço. Faz muito tempo que ninguém me dá um abraço. E esse conhecido simplesmente abraçou essa pessoa, essa jovem. E na hora que ele a abraça, ela simplesmente chora. Por coincidência, tempos mais tarde, ela estava dentro de uma comunidade tentando fazer uma experiência que talvez, não sei se ela conseguiu sair daquela condição, mas uma coisa despertou para pelo menos descobrir o dom que ela era. Aí a pergunta que basicamente eu apresento: será que realmente misericórdia é nós termos a capacidade de deixar os outros como estão? Ou será que misericórdia é ter a capacidade de acolher a esse outro e, se for o caso, abraçá-lo e apontar
o caminho que nós temos a seguir é outro. O caminho da sua vida é outro. Você merece mais. A minha vida como padre, eu não sei se tem significado isso, e eu busco todos os dias fazer isso, com todas as limitações que tenho. E a sua vida? O que ela significa para outros?